Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que bom estarmos mais uma vez juntos. Eu costumo sempre dizer, já está até uma frase repetida, mas separados. Quando eu digo junto, obviamente, eu digo no mesmo espírito, não é verdade? No mesmo propósito, no mesmo objetivo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que o Senhor possa derramar do Espírito Santo, te sustentar, te fortalecer, para que possas passar bem, chegar bem ao final, chegar inteiro neste momento tão adverso que todos estamos a atravessar. Não é algo apenas de uma pessoa, de um grupo, etc., mas Deus resolveu afetar o mundo de uma forma que só Ele sabe a razão. Mas Deus é conosco, Deus é com o seu povo, Deus tem um compromisso com aqueles que honram o seu santo nome, aqueles que confiam nele, aqueles que se entregaram para entregar suas vidas em suas mãos, de coração. Deus cuida, Deus protege e Ele cumpre seus propósitos. Ainda que possamos atravessar por águas tumultuosas, por águas que estejam como aquele mar agitado no qual Pedro andou sobre as águas quando creu na palavra do Senhor que disse: vem. Ainda que possamos passar por esses momentos, Deus é conosco, Deus é com você, Deus é com o seu povo, e Ele continua sentado no trono do universo. Dê um bom dia a alguém que está ao seu lado, dê um bom dia a esse irmão, essa irmã. Se tiver mais pessoas junto com você, creio que sim, dá um bom dia. Está chegando o momento de podermos estar frente a frente, ainda com todas as limitações e precauções necessárias, mas já está a chegar o momento para estarmos no prédio da igreja a fim de cultuarmos ao Senhor. Que Deus abençoe no nome de Jesus, ok? Então eu quero convidar você a orar comigo, como sempre faço. Quero pedir a você que neste momento me abençoe também com a palavra de oração, para que essa ministração traga conforto ao seu coração, motive sua fé, reanime a sua confiança em Deus, se acaso alguém estiver a precisar ser reanimado, ok? Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, abençoa este momento, quando, através deste meio, Senhor, nós entramos em alguns lares, talvez em lugares que eu nem poderia entrar, nem consigo imaginar, Senhor. Mas não importa, o Senhor sabe todas as coisas. Deus abençoa esse irmão, essa irmã, esta pessoa que te separou esses 45 a 50 minutos para ouvir esta mensagem, ó Deus. Abençoa em nome do Senhor Jesus. E abençoa a família cristã de um modo geral e a família Nova Vida. Senhor, porque diante de Ti os rótulos não têm menor importância, pois Paulo diz que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Portanto, ó Deus, abençoa a família cristã, mas como separa no sentido de pontuar, Senhor, abençoa a igreja a qual o Senhor tem me colocado como pastor também. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero trabalhar hoje com o livro de Josué, no capítulo 3, e falar dessa travessia do Jordão. Eu creio que a gente tem aqui algumas lições, pelo menos 4, eu quero trabalhar com os irmãos, que vão fazer vão fazer diferença, posso assim dizer, na questão espiritual em nossas vidas. Depois de vaguear por 40 anos pelo deserto,
devido àquele episódio ali da volta dos espias de Cádiz Barneia, quando 10 deram um relatório terrível. A consequência de tudo isso foi que Deus os condenou a vaguear mais 38 anos e assim, somados com os 2 que já estavam a caminhar pelo deserto, 40 anos. Finalmente chegaram o momento de atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Mas o interessante é que o Senhor escolheu um momento, eu diria, mais inapropriado para isso, se não impossível, de fazê-lo por meios naturais, isto é, a pé. Pois nesse momento, essa época escolhida pelo Senhor para fazer o seu povo atravessar para Canaã, o Rio Jordão, o rio transbordava, era primavera, era época de colheitas, e por causa do degelo lá no Monte Hermon, nessas montanhas lá do Monte Hermon, o Rio Jordão então transbordava, em todas suas ribanceiras, ficava cheio a ponto, enfim, totalmente alagado. Logo, como eu disse, por meios naturais, seria difícil atravessar este rio. Mas Deus não olhou para essas circunstâncias. Deus não espera circunstâncias melhores para operar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Deus escolheu justamente esta época para atravessar o seu povo, para realizar esse feito extraordinário. E aqui a gente aprende de imediato, a primeira lição que eu quero trabalhar com os irmãos, é que Deus às vezes escolhe a época mais difícil, talvez até impossível, para fazer uma travessia em nossas vidas, para fazer uma mudança em nossas vidas, para operar um antes, um depois, um verdadeiro divisor de águas. Se os irmãos certamente podem entender essa colocação. Às vezes Deus vem e observa, ou não, a situação que você fala, meu Deus, mas que situação estou a viver, que situação tão difícil, de coisas que parecem que nada vai acontecer. De repente, esse Deus sobrenatural, soberano, esse Deus todo-poderoso, escolhe essas épocas humanamente impossível para operar uma travessia, uma mudança. Eu creio que todos nós estamos a viver uma época que poucos imaginavam passar. Aliás, ninguém imaginava passar, somente Deus. Ninguém pensava em entrar em 2020 e logo no primeiro trimestre, agora estamos na metade, chegando à metade do ano, e o mundo para. Não é? Eu penso que muitos estão a fazer uma travessia na sua vida, uma mudança, que Deus está a trabalhar para isso. Portanto, Deus às vezes escolhe, como eu disse, momentos difíceis para fazer uma mudança. Todos nós estamos no processo de mudança. Todos nós, de alguma forma, estamos tendo que aprender, talvez desenvolver nossa fé, confiar de modo total e pleno no Senhor, porque é muito fácil a gente falar confia em Deus quando ainda temos o chão firme sobre nossos pés, quando ainda sentimos uma base sólida que nos sustenta. Mas quando Deus tira esse chão, quando parece que não temos aonde nos agarrar, quando estivéssemos a ser lançados do alto, de uma plataforma, de alguma coisa em queda livre, falar que confia em Deus já se torna outra dimensão, uma outra realidade. Eu creio que esse é o momento que todos estamos a viver. Aprender, primeiro, a reconfigurar a nossa vida, repensar a nossa fé, nossas atitudes para com Deus. E, acima de tudo, confiar plenamente, porque muitos, talvez, como eu e outros,
estão a depender totalmente do Senhor. Não há nada que possamos fazer que não seja depender de Deus. Se Ele não fizer, certamente não saberíamos o que fazer. Então é um momento de travessia para todos nós, para algo certamente melhor. Agora a pergunta é, como fazer essa travessia? Como a gente deve agir de maneira de que essa mudança seja algo seguro e que saiamos bem do outro lado? Como fazer? São esses pontos que eu quero trabalhar com os irmãos. A primeira coisa que devemos fazer está no versículo 3 e 4 desse livro de Josué, que eu disse seria a base do capítulo 3, quando Josué diz assim ao povo, versículo 3, na verdade são os líderes dando ordem, mas sob a orientação de Josué, que recebera de Deus, e os oficiais então dizem assim, ao fim de 3 dias, o versículo 2, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão a levar a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Glória a Deus. O caminho era totalmente desconhecido pelo povo. Então, o que eles deveriam fazer? Conforme a orientação recebida dos líderes, eles deveriam seguir, os sacerdotes carregavam a arca, manter essa distância de aproximadamente de 1 quilômetro, 1.000 metros, de 1 quilômetro, e manter firmes os olhos, como ele disse aqui, porque vocês não conhecem o caminho é desconhecido. Todos nós estamos a entrar num caminho desconhecido. Quando Deus me tirou do Brasil para vir para cá, eu entrei num caminho desconhecido. E eu me refiro no sentido que esperar, porque é tudo novo. Tem que reaprender tudo. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o que eu aprendo aqui, obviamente, é que para nós atravessarmos essa fase, essa travessia, que Deus está a operar na vida de todos e, acima de tudo, em nossas vidas, pois eu creio que os que serão mais beneficiados com tudo isso são aqueles que realmente confiarem em Deus, os que realmente têm a vida com Deus. Precisamos manter os olhos no Senhor. Como todos sabem, a arca representava a presença de Deus. Eles tinham que estar olhando para a arca, porque ao olhar para o sacerdote, o que se destacava ali era a arca, carregada por 4 pessoas nos ombros, com a sua tampa, que era o propiciatório. Ali ele manifestava o Shekinah de Deus, a glória de Deus, onde havia querubins. Para atravessarmos, temos que olhar para o Senhor e olhar firmes, porque não conhecemos esse caminho, não sabemos como chegaremos ou o que vai ser do outro lado, ou seja, quando passar tudo isso. Porque passa uma, vem outra. Mas na atual realidade, precisamos manter os olhos fixos em Deus, porque não conhecemos o caminho, é novo para muitas pessoas. Quantas pessoas já não perderam tudo que tinham construído da noite para o dia? Viram seus recursos ou cessarem totalmente ou diminuírem sensivelmente. Em qualquer situação temos que manter os olhos em Deus, mas há situações que precisamos manter muito mais. Percebe? Muito mais. Olha para Deus. Não olha para o homem, não olha para muitas, desculpa a expressão, profetadas.
Agora surgem os trombeteiros do Apocalipse, aqueles que começam a interpretar de forma aleatória, sem nenhuma base bíblica no seu contexto, no seu conteúdo. Olha para Deus. Obviamente tudo vem de Deus. Deus é Senhor de tudo. Confia nele. É um terreno novo que vamos pisar. É uma fase nova, é uma travessia. E para você chegar bem do outro lado, porque não conhecemos esse caminho, não conhecemos nada, as tribulações, as provações, mas Deus conhece o caminho, porque Deus já passou por ele, Deus vê tudo. Então temos que olhar para ele, não é? Quando seguimos, quando vamos para um local a viajar de forma, né, turisticamente falando, nós precisamos de um guia, precisamos de um GPS, de alguma coisa que nos oriente. Você não pode tirar os olhos dele, você tem que estar fixo e confiar. Então, essa é a primeira lição, ou a segunda, né? E vai chegar do outro lado bem, olhando para o Senhor. Tudo é novo, meus irmãos, o que estamos a passar. Mas Deus já conhece tudo. Para Deus não há nada de novo. Siga confiando no Senhor. Como eu disse, há muitas pessoas que estão a passar por situações nesses dias que nunca esperaram passar. É um caminho novo, é uma situação nova. Portanto, para chegar ao outro lado, firmes, atravessar de forma segura, temos que ter os olhos fixos em Deus, pois estamos a andar por caminhos desconhecidos, por situações desconhecidas, ainda que possamos imaginar o que vai acontecer mais à frente, tantas coisas, mas só Deus sabe perfeitamente. E a nossa segurança está em manter os olhos em Deus. Essa era a orientação. Primeira. Outra orientação importante, outra lição importante que eu vejo aqui está no versículo 5, quando é dito, Josué diz ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Glória a Deus. A segunda coisa importante, ou a terceira lição importante, é quanto à purificação interior. Meus irmãos, Deus olha para o nosso homem interior. E essa purificação interior, ou seja, separar-se para Deus, é a melhor, ou se não a preparação necessária para vermos os milagres amanhã. Para vermos o agir de Deus em nossas vidas. Nós servimos a um Deus santo, meus irmãos. E a santidade não está em regras, em coisas. A Bíblia é clara quando o apóstolo Paulo fala que tudo me é lícito e tudo me convém. Então, nem há coisas que são lícitas, mas não convém. Não é pecado, mas não convém ao cristão. Mas há coisas que são atitudes, que são pecados. Temos que santificar a nossa vida. E santificação aqui, me repito, tem a ver com a nossa postura interior diante de Deus. Lembra daquela passagem de Samuel, quando Deus o enviou para escolher um rei entre a família, entre os filhos de Jessé? Entre seus filhos, Deus disse: olha, me provide um filho de um rei entre os filhos de Jessé ali. Então Deus manda Samuel ir lá. Quando Samuel chegou e primeira pessoa, o primeiro filho de Jessé que ele viu, Eliabe, um homem grande, alto, forte, perfil de rei, de líder, ele disse: é esse o ungido do Senhor. Ele já apontou. Muitas vezes nós falamos assim: ó, esse Deus que Deus vai operar. E Deus disse para Samuel: não é ele.
E ele disse a razão. Não era no físico. O físico era o perfil perfeito para o homem, para os olhos humanos. Deus disse, eu vejo lá dentro. Eu olho para o coração, olho para o interior. Irmãos, temos que santificar nosso homem interior, nossa vida, nossos pensamentos, tudo aquilo que contamina. Aqui, a santificação do povo seria através de observâncias externas, mas nós sabemos que ela aponta para a atitude interior do coração. A Bíblia traz algumas promessas para pessoas que entendem dessa necessidade em suas vidas. Texto como 2 Crônicas 7,14. Vamos ler? Deixa eu ler 2 Crônicas 7,14. Na verdade eu vou ler do 14 ao 16, quando Salomão está, a conclusão da solenidade de consagração do templo que construíra. Ao concluir, ele faz esta oração ao Senhor, e no versículo 14 ele diz, se o meu povo, Deus, dizendo, olha, ouvi a sua oração, estou lendo aqui no versículo 12, eu ouvi a sua oração, que o Senhor apareceu a Salomão à noite, e disse, ouvi sua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz ainda mais, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Glória a Deus. Deus veio falar com Salomão. A primeira coisa que Deus disse a Salomão foi, eu escolhi este lugar, eu ouvi a tua oração, eu escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Deus escolheu, a escolha foi de Deus. Salomão construiu, Salomão fez tudo, mas se Deus não tivesse escolhido, aceito, nada teria valia. Mas Deus diz também, se por acaso ele viesse a fechar os céus e tal, por causa do seu povo, enfim, ordenar o gafanhoto destruísse a terra, e se o povo buscasse o Senhor em oração, em humilhação, abandonasse os seus pecados, Deus iria sarar a terra, sarar o povo, abençoar. Ele não disse que pronto, já estava resolvida a situação. Ele disse que se o povo mudasse a atitude, se entrasse para o caminho de pecado, e as consequências são dificuldades, e o povo mudasse, Deus iria ouvir, Deus iria abençoar, mediante a mudança. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que eu e você fomos separados, escolhidos por Deus. Foi um ato da sua bondade, da sua misericórdia. Jesus disse claro que os discípulos não o tinham escolhido. Eu vos escolhi para que vade e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. É Deus que veio até nós. Mas isso não garante que em todo o tempo Deus irá abençoar nossa vida, usar-nos, cumprir seus propósitos. Ele quer fazê-lo. Mas às vezes nossas atitudes impedem Deus de fazer. Israel estava dessa maneira e Isaías convidou a uma mudança de atitude. E Deus abençoaria. Eles comeriam o melhor da terra. Me refiro ao capítulo 1, aos versículos 18 a 20, quando Deus chama o povo para razoar, para dialogar com Deus, para mudar de atitude, e eles seriam abençoados.
E Eclesiastes 9:8 diz que em todo tempo a nossa vida, nossas vestes devem ser limpas, que não falte o óleo sobre nossa cabeça. Ali você vê a presença do Espírito, o óleo, mas fala de atitude interior, de santidade perante o Senhor. Então, meus irmãos, a segunda lição que eu aprendo aqui, para atravessar para o outro lado, para ver a glória, os milagres de Deus em nossas vidas, Ele cumpriu os seus propósitos. Não só preciso olhar para o Senhor, preciso cuidar do meu homem interior. Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que sai, é o que entra. Isso que o Senhor falou que contamina o homem. Enquanto os fariseus estavam presos às regras, normas, observâncias exteriores, Jesus disse, olhe para o que contamina de fato. Não é o que entra, é o que sai do coração do homem. Então Josué chama o povo para santificar. Porque no dia da manhã vocês verão, Deus fará maravilhas no meio de vós. Olha aqui, ó, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então, irmãos, vamos olhar para o que está dentro de nós. Davi descobriu, depois de um pecado terrível, que o que agrada a Deus não são sacrifícios, não é o ativismo religioso, não é o eu faço muita coisa. Ele descobriu que é um coração compungido, um coração contrito. Ele diz, não desprezarás, ó Deus. Deus não está limitado às circunstâncias do mundo, mas às vezes ele fica limitado por causa das nossas atitudes. Às vezes as nossas atitudes o impedem de agir, então ele fica limitado, ainda que não tenha limites, mas nossas atitudes fazem isso. Essa é a terceira lição para uma travessia desses períodos tão difíceis. Ou seja, em qual deles for, santificar, ou seja, cuidar do seu interior, cuidar daquilo que está lá dentro, porque é lá dentro que Deus olha a cada um de nós. Mas uma coisa que eu quero olhar para os irmãos, como quarta lição, é que está no versículo 14 a 16 desse capítulo, quando diz aqui, amados, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, era primavera, como eu disse na introdução, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Glória a Deus. Quarto ponto que vemos aqui é que nós precisamos dar um passo de fé. Sabe aquela pessoa que tem tudo já preparado para dar início a um grande projeto, mas não consegue sair do lugar? Sabe aquela pessoa que vai construir uma casa, já tem um terreno, comprou o material e já está todo lá, mas ele não consegue dar o pontapé porque alguma coisa está aprendendo. Mas se eu der o pontapé e não conseguir? Se eu der início e de repente não ter condições de continuar a pagar o pedreiro, a comprar o material? Irmãos, se não deu, não deu. Tem que ser de forma sábia. Tem que ser com atitude de sabedoria. Mas não adianta ter tudo preparado e não dar o pontapé. Não agir. Você não tem tudo preparado. Então o que é preciso? Dar um passo de fé. Veja bem, era preciso que os pés do sacerdote pisassem realmente a água antes que o milagre se concretizasse,
se produzisse, acontecesse. Deus deu orientação, mas toda orientação seria inútil se o sacerdote dissesse: não, deixa eu pisar nessa água, do jeito que o rio está forte, a correnteza, as águas vão nos arrastar e a arca vai cair, enfim, não vamos pisar na água. Irmãos, crer na palavra é uma coisa, mas a fé precisa ter obra. Crer e ficar de longe, só observando: não, mas eu creio, mas Deus é bom, mas Deus pode, e nunca agir, nunca pisar, nunca dar o passo de fé, não vai mudar. Observe que diz que as águas só foram cortadas quando os sacerdotes pisaram nas margens do rio. E me parece que eles foram pouco mais, porque vamos ler no versículo mais à frente, que do meio do rio foram tiradas pedras, os sacerdotes estiveram parados. Eles avançaram um pouco mais. Então, amados, há tantas pessoas que têm uma fé, mas a fé não tem obras e ela está morta. São sinceras quando falam que creem em Deus. São sinceras quando diz: não, eu creio que Deus pode fazer isso. Mas só fica nisso, então não muda nada. É preciso dar um passo de fé. É preciso confiar em Deus e andar, sair do lugar comum. Não interromper projetos, se dá, humanamente, se tem condições de continuar o seu projeto, acreditar que o Deus do impossível pode fazer o impossível, ainda que você não veja. Se você vê alguma coisa assim, então não é fé. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. É assim que funciona a fé. Eu creio, eu faço a minha parte, eu inicio o curso, ou se estou no meio dele e há condições de prosseguir, ainda que o preço seja um pouco maior. Mas não vai dar em nada, está muito difícil. E, gente, é uma realidade olhando do lado natural. Mas eu tenho que fazer a minha parte para Deus poder operar. Porque se os sacerdotes não pisam nas águas, tudo a orientação era vã, seria vã. Então, para que o milagre acontecesse, eles tinham que, de fato, realmente pisar nas águas, entrar no rio, molhar seus pés. Por isso é que diz, irmãos, que quando eles levavam a arca, eles pisaram, diz assim, versículo 15: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava, diz versículo 16: as águas que vinham de cima pararam de correr e levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã. Alguns estudiosos dizem aí uns 25 a 30 quilômetros para trás. Deus tem coisas novas, que foi. Mas só quando pisaram, só quando eles chegaram, um olhou para o outro, outro para o outro, mas confiaram em Deus. E eles pisaram, e então o milagre aconteceu. No nome de Jesus. É assim que vamos atravessar esse rio. É assim que vamos atravessar qualquer circunstância da nossa vida. Porque o nosso chamado é para andar pela fé. E, por último, dentro dessas lições, a quinta, a primeira nós falamos que Deus às vezes escolhe a época mais difícil para operar uma travessia, uma mudança em nossas vidas, nos tirar de um deserto para uma terra nova, uma terra prometida. Por último, agora, a quinta, nós já falamos sobre manter os olhos fixos em Deus, santificar, e agora um passo de fé. Está no versículo 17. Diz assim, amados, o 17. Porém os sacerdotes, o povo passou a seco, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Por último aqui eu vejo, irmãos, é preciso permanecer firme até que se concretize o processo de travessia, de mudança. É preciso permanecer firme.
até que se cumpra. Me vem à memória Saul. Saul sempre está na nossa memória, né? Não como exemplo positivo, na maioria das vezes, infelizmente, né? Mas quando ele não suportou aguardar até que Samuel fosse oferecer os sacrifícios, na última hora, já desesperado das circunstâncias, e eram difíceis realmente, mas não justificava o não confiar na palavra de Deus, fala que o profeta havia determinado. Espere lá até que os 7 dias, até que eu vá oferecer sacrifícios. No 7º dia. Ainda não havia terminado o 7º dia, encerrado o 7º dia, ele ofereceu o sacrifício. Acabou de oferecer sacrifício, Samuel apareceu. Irmãos, a gente entra. Eu lembro do Pedro. Lembra do Pedro? Conhece o Pedro? Estou falando do Pedro, né? O apóstolo Pedro. Ele foi até a metade do caminho a andar sobre as águas. Mas depois ele percebe e pensa, que loucura estou a fazer. A tempestade, tudo continuava do mesmo jeito. No meio do caminho, ele não permanece firme, não afundou, pelo menos, né, a ponto de sofrer consequências, que o Senhor o segurou. Mas temos que permanecer firmes, até que se concretize isso. Deus é poderoso para nos sustentar ou para nos orientar a mudanças, se Ele vier orientar. Não é fugir logo de imediato. Então aqui diz que eles permaneceram firmes até que o último israelita atravessasse o Jordão. Irmãos, e era muita gente. Muita gente. Estudiosos dizem aí 2 milhões, 3, alguns chegam a 3 milhões de pessoas. Eu fico aí nos 2, talvez minha fé não chegue a tanto, mas seja como for, era muita gente. A arca no ombro, parado, até que o último israelita passasse. Meu Deus, não é fácil. Portanto, amados, a última lição é preciso permanecer firme até que se concretize o processo de travessia de mudança. Há algumas pessoas que Deus começou algo novo justamente nesta situação, ou está a usar esta situação para processar esta mudança. Tem hora de vontade de desistir, olhar para trás. Permaneça firme até que se concretize a profecia. Se você permanecer firme, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu acho maravilhoso o que está por último, como conclusão aqui. Você vai ter história para contar. Histórias para contar de imediato, história para contar ainda, vamos dizer assim, para a posteridade, mais à frente. Você vai ter testemunhos para contar. Porque só tem testemunho quem permanece firme, obviamente, não é? Em relação à fé, à confiança em Deus. Porque você vai observar no versículo 7, do capítulo 4, do versículo 1 a 7, eu quero ler para encerrar, e diz assim, ó: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, e ele disse assim: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Olha, onde eles ficaram parados, firmes. E que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante
da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que seja por sinal entre vocês. Sinal quer dizer testemunho, né? Sinal, testemunho entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão por memorial aos filhos de Israel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu penso agora me vem à memória também a lembrança, a mãe e a avó de Timóteo, né? Quando Paulo exorta, entre outras coisas, Timóteo em sua crise a olhar para a herança que havia recebido da sua mãe, que recebera da sua avó. Era um memorial. A fé dessas mulheres, a fidelidade, a firmeza, por todas os altos e baixos que elas passaram, mas permaneceram firmes. Foi um memorial para Timóteo. Irmãos, se você permanecer firme, você vai ter testemunho. Primeiro, neste momento, entre seus irmãos, na igreja, seus amigos, colegas de trabalhos, e etc. E depois, quando você tiver que exortar alguém, quando nós temos que exortar alguém a permanecer firme e usamos testemunho, nunca é do que vai acontecer, meus irmãos. É do que você passou. Já percebeu isso? Isso é óbvio, né? Isso é lógico. Tem gente que não tem nada para contar. Tem gente que se segura só em chavões evangélicos. Vamos lá, sou mais que vencedores, tudo posso. Ainda que sejam palavras bíblicas, mas as pessoas falam no chavão como se fosse um slogan evangélico. Isso não sustenta, não muda ninguém. Testemunho que edifica é aquele que você passou. É esse que você diz, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Mas eu permaneci firme em Deus. Mas Deus fez assim. É isso que edifica. Você sabe o que é que edifica a minha vida? Quando um pastor vem mostrar o prédio da igreja. Aqui nem tanto, no Brasil acontece muito isso, né? Você tem às vezes igrejas realmente extraordinárias no prédio. Não é mostrar os vitrais ou vitrões, não sei como se expressão, aquela coisa bonita, são vitrais, né? Não é azulejo, porcelanato, piso, som. É muito bom ver isso. Sabe o que me edifica, já me edificou? O preço que aquele homem pagou para construir aquilo. A fé, perseverança, a confiança em Deus. Isso é que edifica. É isso que muda a nossa vida. Portanto, amados, nessa travessia que Deus está a operar em todo o mundo, mas acima de tudo em nossas vidas, dessas e outras, quantas forem, permanecermos firmes até que se concretize tudo. Então nós teremos história para contar entre nós e testemunho para edificar vidas no futuro. Daquilo que Deus fez, que Deus faz, que nós somos testemunhas vivas, porque vivemos isso. Queridos, Deus está a operar uma grande travessia em todos nós. Ela não precisa ser algo que acabe mal. Costuma dizer, né? Tudo vai ficar bem. Irmãos, em termos de a nossa confiança em Deus, sim. Se você confiar em Deus, permanecer firme, você vai ver que a boa vontade dele é perfeita, ela é boa, perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Para aqueles que confiam no Senhor. Essas são algumas lições para nossas vidas hoje. Que Deus possa te abençoar, meus irmãos. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. No nome do Senhor.
Ok? Eu quero orar em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus. Depois eu vou orar por pedido de que irmãos, a Polônia, nossa irmã Polônia, que fez aniversário na quarta-feira. Nós queremos agradecer a Deus também pela vida dela. Mas antes eu quero orar, quero te convidar. Confia em Deus. Todos estão num processo de mudança em nossas vidas, travessia. E com Deus é sempre para algo melhor e maior, no nome de Jesus. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai. Devemos louvar o Teu nome, porque nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O controle está em Tuas mãos. Tu és Deus que comanda este universo, Senhor. E Tu és o Senhor da igreja. Tu és o fundamento da igreja. Da igreja, o fundamento é Cristo. Tu és o cabeça. Nós somos o corpo. E tudo, Senhor, vai se cumprir conforme os Teus propósitos, para a glória do Teu santo nome. No final, ó Deus, haverá um só povo, adorando a um só Senhor. Senhor, porque o Senhor está a preparar coisas grandes, mas não é para gastarmos de forma, Senhor, irresponsável neste mundo, mas é para que vidas sejam transformadas, para que a obra possa prosperar, para que a visão missionária não venha morrer. Deus, porque o Senhor está a trabalhar para cumprir o propósito da redenção, ou seja, no caso da salvação, pois a redenção já foi estabelecida, meu Deus. Senhor, abençoa a Tua igreja. Há muitas pessoas que estão a viver esse momento de travessia na sua vida. Todos nós estamos, mas alguns de forma específica, Senhor, estão de fato a ser trabalhados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, toma em Tuas mãos cada um dos Teus filhos, toma em Tuas mãos a Tua igreja, toma em Tuas mãos o Teu povo, toma em Tuas mãos, ó Deus, cada pastor, cada irmão, cada missionário, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Deus, que possamos confiar em Tua palavra, seguir as Tuas orientações, e aí, de fato, chegaremos bem do outro lado, se permanecermos firmes no Senhor. Eu abençoo a cada um dos Teus filhos e Te agradeço por esta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.